Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que o apóstolo quis dizer com a expressão "o corpo é de Cristo", na passagem de Colossenses 2,16, e se ali ele estaria falando da igreja, que é corpo de Cristo, né? Vamos ler a passagem e o contexto. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine, portanto, a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, ou visões, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Tudo isso Colossenses 2, de 16 a 18. Algumas versões da Bíblia podem dar um entendimento melhor desta passagem, isto porque a versão Almeida causa um pouco de confusão. A palavra corpo aí não é uma alusão à igreja, mas está falando da realidade que produz aquelas sombras, ou seja, ao próprio Cristo. Veja o mesmo texto em outras versões que substituem o corpo por realidade. Como o assunto são as sombras, nós poderíamos também dizer que a coisa em si é Cristo. A tradução Ave Maria da Bíblia diz assim: tudo isto não é mais que sombra do que devia vir, a realidade é Cristo. A Nova Versão Internacional da Bíblia diz: estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Uma outra versão, chamada Versão Pastoral, diz assim: tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir, a realidade é Cristo. Então, portanto, o apóstolo vinha falando ali de 5 coisas antes que tinham leis ou regras atreladas a elas na lei dada a Moisés: comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábado. E de como essas coisas não eram mais para serem aplicadas ao cristão. É isso que ele está falando. Então, ao concluir dizendo que eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, ele está querendo dizer que o cerne, ou seja, o objeto ou substância ou cumprimento dessas sombras é Cristo. Então, essa palavra corpo que aparece aí não tem nada a ver com a igreja. Pense em corpo aí como o objeto sólido que produz a sombra. Se você coloca uma caneca entre uma lâmpada e a parede, a sombra da caneca será projetada na parede. Isto é, o corpo que produz aquela sombra é a caneca. Do mesmo modo, o objeto sólido e real, e falo aqui com toda reverência, não é? Que produzia aquelas sombras na lei dada a Moisés, era Cristo. Hamilton Smith comenta o seguinte: havia muitos entusiastas judaizantes que os levavam a tarefas quanto à observância ou não observância das ordenanças. Mas eles não deveriam ser influenciados por esses judaizantes e nem prestar atenção neles. São especificadas 5 classes de ordenanças, aquelas relacionadas à carne, à bebida, a festas, luas novas e sábados. Essas coisas são todas sombras do que está por vir, como também nos é dito na Epístola aos Hebreus. Mas o corpo, isto é, a substância, é de Cristo. Até aí, Hamilton Smith. William MacDonald diz algo semelhante. As observâncias religiosas judaicas eram uma sombra do que estava por vir, mas a substância, o corpo, é de Cristo. Eles foram instituídos, as coisas judaicas foram instituídas no Antigo Testamento como uma pré-imagem. Por exemplo, o sábado foi dado como um tipo de descanso que seria a parte de todos os que creram no Senhor Jesus Cristo. Agora que o Senhor Jesus veio, por que os homens deveriam continuar ocupados com as sombras? É o mesmo que estar ocupado com uma imagem quando a própria pessoa retratada naquela fotografia está presente. William MacDonald. F. W. Grant escreveu o seguinte: o apóstolo os adverte agora que devem manter firme a cabeça no caso aqui, Cristo, né? E por isso abandonar as ordenanças da lei e tudo mais que os acabaria afastando da plenitude que tinham agora em Cristo. Ninguém deveria ser julgado em relação à carne ou bebida, festas, luas novas, sábados. Todas essas coisas necessariamente estavam relacionadas à obrigação das ordenanças.
Essas coisas eram em si mesmas meras sombras do que estava por vir. O corpo, isto é, a substância delas, estava em Cristo. Isso foi F.W. Grant que escreveu. William Kelly também escreveu alguma coisa nesse sentido. Agora chega a virada prática a qual o apóstolo aplica isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 a 17. Um cristão que conhece a vitória para nós, certamente não deve aceitar a ideia de voltar a essas formas elementares de se praticar o bem. Ele irá se agarrar à sua atual posição em Cristo e irá agir de maneira consistente com Ele. Quanto a comer, beber ou ordenanças relativas ao ano, mês e semana, e o apóstolo toma cuidado especial para falar não apenas de banquete ou lua nova, mas também de sábado, lembre-se de que essas coisas nada mais faziam do que prefigurar o corpo, ou seja, o bem substancial que realmente só pode ser encontrado em Cristo. De fato, esses tempos e estações apontam principalmente para o que Deus irá eventualmente dar ao seu povo. A lua nova era um tipo notável de Israel, sendo renovado após desaparecer, como será. Pois o sábado era o tipo de descanso de Deus que ele ainda irá desfrutar e compartilhar. Mas quer fossem essas coisas ofertas de paz, ou bebidas, ou festas em geral, elas estavam conectadas com a sombra do que está por vir. Mas o corpo é de Cristo. Isto é, o que temos aqui. O judeu tinha a sombra e ele terá eventualmente as coisas reais que virão pela graça de Deus sob a nova aliança. Nós recebemos já a substância de Cristo agora mesmo. É uma questão aqui dos dias judaicos. O dia do Senhor não tem nada a ver com o judaísmo. Não está apenas à parte do judaísmo, mas está em contraste com esse sistema inteiro. Não é exatamente dito que o corpo é de Cristo. Dizem que o Senhor é esse Espírito, não aquele corpo que estava dentro da lei. O corpo é usado em contraste com a sombra. Não há substância na sombra, mas temos o corpo que é de Cristo. A dupla ideia é que, enquanto a substância é dele, ele é o Espírito por trás de tudo isso. O versículo 16 trata principalmente de um caráter judaizante do mal. Mas o versículo 18 vai mais longe e mostra uma espécie de curiosidade para o invisível, não tanto o uso religioso ou mau uso do visível, que era a armadilha judaica, mas a intromissão na filosofia, especificamente dos orientais. Havia uma grande aparência de humildade em tudo isso, como sempre existe em todos os sistemas falsos. Então aí, a passagem de um livro de William Kelly. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.